A gente viu que Rio Preto está aí obrigando o uso de máscaras em locais de transporte público, terminal e também no ônibus, porque a cidade é o epicentro regional de casos de Covid. E tem informação atualizada, viu? Mais casos da Covid-19 foram confirmados em Rio Preto. Esses dados foram divulgados agora há pouco naquela live diária que é feita pela Prefeitura, que traz o panorama de como está a doença na cidade. Quem acompanhou e traz os detalhes para a gente é a Carla Esquisato. Bom dia, Carla. Bom dia, Casagrande. Bom dia para todos que nos assistem. São 75 casos confirmados de Covid-19 em Rio Preto, então 3 novas confirmações no fim de semana. 89 exames ainda aguardam o resultado e 8 mortes já foram registradas até agora. O secretário da Saúde falou durante a live que desde uma semana não registra nenhuma morte, nenhuma nova morte na cidade, né? É uma notícia boa, porém ele mostrou uns gráficos, né? Uns dados que mostram o número de casos em Rio Preto, se comparado também com o estado de São Paulo e o país. O número de casos é pequeno se comparado ao estado e ao país, mas a taxa de letalidade em Rio Preto é bem maior do que no estado e também no Brasil. Vamos ouvir então o que ele disse e o que ele mostrou. Uma maneira de você comparar a incidência de Covid no mundo é você tirar o fator tamanho da cidade. Então, você pega, por exemplo, uma cidade de 12 milhões, como que você vai comparar com o Rio Preto, que tem 500 mil? Então, na realidade, uma maneira de você fazer isso é catar quantos casos você tem para cada 100 mil habitantes. Então, quando a gente olha, no Brasil, nós estamos com 28 casos para cada 100 mil habitantes de uma maneira geral. Quando você pega só o estado de São Paulo, você vai ver que nós estamos com 44 casos para cada 100 mil habitantes. Rio Preto está com 16 casos para cada 100 mil habitantes. Então, esse é o panorama, mas quando aí você fala, Rio Preto em relação ao Brasil está baixo, em relação a São Paulo, baixíssimo. Realmente nós estamos com 16, 28 e 44. Mas quando você cata o número da gravidade dos casos que estão ocorrendo, 10,81% dos casos que nós temos em Rio Preto tiveram óbito, enquanto o Brasil como um todo está 6,86%. Por isso, não é, Casagrande, que essas medidas adotadas aqui em São José do Rio Preto pela Prefeitura são tão importantes, não é? Para combater aí essa transmissão, chegar até esse vírus, chegar até essas pessoas como idosos e também pessoas que têm comorbidades. Por isso, então, que é importante que essas pessoas usem máscaras, não é? Lavem as mãos, tomem todos os cuidados necessários. Quem participou da live também foi o assessor especial da Secretaria da Saúde e ele falou sobre a questão das doações, não é? De empresas que estão ajudando a Prefeitura da cidade no combate, então, ao coronavírus. Ele agradeceu todas as doações que chegaram até agora e aproveitou, então, para divulgar os canais, né, onde essas pessoas, essas empresas, podem continuar fazendo doações, podem continuar ajudando. E a gente vai falar agora, então, o e-mail é doação, sem acento, .saude@riopreto.gov.br. E os telefones são 17, né, 3216-9753 ou o celular 99791-1097. São doações muito importantes no combate aí ao coronavírus aqui em Rio Preto, não é, Casagrande? É fundamental, né? Esse esforço que muitas empresas têm feito, Carla, não só em Rio Preto como em todo o estado, são aí importantíssimas para esse momento de crise. Aquele momento de união de forças, né? As pessoas tentam ali, muitas vezes, tentar diminuir a questão da importância da doença, do perigo da doença, tentam acreditar que isso é uma coisa que é uma criação, são os negacionistas, né, que a gente costuma dizer, as pessoas que negam uma situação epidêmica como essa que nós estamos vivendo, né, uma pandemia que estamos vivendo aí, é uma situação mundial que está todo mundo sofrendo bastante. Então, as empresas que mostram essa importância, essa preocupação com o próximo, com certeza tem ali um diferencial em relação às demais que acabam, às vezes, não
estão entendendo todo o cenário. A gente sabe, obviamente, Carla, que tem muitas empresas que estão passando por uma situação complicada e delicada e não conseguem ali auxiliar. Mas as empresas que têm essa possibilidade, com certeza é importantíssimo ajudar num momento tão decisivo quanto esse. Obrigado pelas informações, Carla.